Olá, Fênix, vamos renascer, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal DNA Espiritual e Tarô. E vamos para uma leitura de opções. É uma leitura que você vai escolher um desses 3 dragões. O primeiro dragão se chama o dragão da rendição, saia da escuridão. Rendição, saia da escuridão. Opção número 2 é a carta número 9. Escolha, entenda as consequências. Escolha, entenda as consequências. E a opção número 3 é o dragão do milagre. Faça a diferença. Dragão do milagre, faça a diferença. Faça a escolha com o coração. Veja aquilo que você está necessitando e vamos ver o que os outros oráculos terão de complemento para esta energia que você fez de escolha, ok? Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal e tenha discernimento ao ouvir o que o oráculo vai falar para você, ok? Vamos para a leitura. Olá, Fênix, e para você que fez a opção de escolha, o dragão da rendição, saia da escuridão. Vamos ver quais são as mensagens, direcionamentos para esta energia que veio aqui. Essa energia deste dragão da rendição, ele fala o seguinte, para você render-se a esta escuridão, que na verdade, render-se de que forma? Isso na verdade acaba limitando a energia tão bela e maravilhosa que está dentro de você. É como se você tivesse que liberar uma certa impotência, alguma frustração, alguma questão de desesperança. Esse dragão também fala o seguinte: após uma noite escura, procure libertar-se desta noite ou desta situação que acaba te limitando e olhando para o dia de amanhã. Eu sempre costumo dizer, quem são meus amigos me conhece, que é nada como um dia após o outro, com uma noite bem dormida. E aí o que acontece? Você consegue ver que existe um brilho, existe um novo amanhecer, existe um novo começo, existe uma nova estrutura, existe um campo de infinitas possibilidades. É como existisse a necessidade de você dissipar esses sentimentos, às vezes, de limitação, de que um sentimento de falta de crescimento, uma falta de confiança em si mesmo. É como se você tivesse que jogar alguma coisa fora e sair exatamente da escuridão, de uma escuridão que esteja te limitando. Render-se de um exemplo também que esse dragão pode nos falar também. Renda-se, é como se você abraçasse a sua sombra e aceitasse ela como ela é, entendeu? A partir do momento que você abraça, um exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa muito teimosa, por exemplo, eu sou uma pessoa teimosa, então eu sei que eu sou teimosa, mas aonde essa teimosia me afeta de forma positiva e aonde ela me afeta de forma negativa? Às vezes a teimosia, para algumas coisas ela é ruim, mas ser teimoso para dar andamento aos projetos que você queira ou algo que você anseia na sua vida, é como se fosse um impulsionador, como se fosse um jato mesmo, que te impulsiona a ir e a seguir o que você quer. Outra coisa é, permita-se, ao sair dessa escuridão, você ver algo que ilumina a sua vida. Deixar ir na noite o que te limita e ser reestruturado na manhã seguinte, ok? Vamos ver energia principal para quem fez esta opção de escolha da rendição. Energia principal, 9 de fogo. O que esse 9 de fogo fala para nós? Vou mostrar a carta para vocês. Para vocês serem resistentes,
persistentes, não desistir daquilo que você anseia para a sua vida, projetar aquilo que você criou, tenha coragem e acredite mais em si. Então, saia dessa noite escura, acredite no que você quer para a sua vida. É a hora também de você desapegar-se de padrões ou colocar os padrões na sua vida. Não era nem isso que eu queria dizer, mas é ver quais... Lembra quando eu comentei com vocês com relação a abraçar a sua sombra? Então, abrace a sua sombra e acredite em você, independente do que pessoas, situações possam falar para você. É hora de desapegar de algumas coisas, fazer um balanço na vida de vocês do que é vocês e do que não é vocês. E se preparar para uma nova jornada. O número 9 também pode nos falar de algumas revisões. Revise alguma coisa que seja necessário, renda-se entre nessa energia do dragão da rendição e saia dessa noite escura, saia desta, de repente, até padrões limitantes que acaba drenando a sua energia, ok? Vamos ver com o tarô mensagens complementares. É como se vocês estivessem se limitando aqui, num cansaço muito grande. Se é necessário fazer algum aperfeiçoamento, faça esse aperfeiçoamento. É como se vocês estivessem trilhando uma jornada e vocês estivessem cansados de alguns fardos, de algumas situações, mas saiba que é uma situação que vocês estão passando, mas que ela vai chegar ao fim, ok? Por favor, tarô, 3 energias para quem fez a opção de escolha número 1, tarô o oráculo do dragão da rendição. Por favor, 3 energias. Por favor. Primeira energia que veio, a carta da força. Carta do louco. Processo de transformação muito grande. Nossa, 3 arcanos maiores. 3 arcanos maiores. Perceba que é uma situação que a espiritualidade trouxe para vocês exatamente para que você saia dessa escuridão. É um aprendizado que vocês estão passando. A orientação que pede é o seguinte: tenha calma, tenha tranquilidade, tenha força de acreditar mais em si mesmo, ver aquilo que é necessário para você, fazer as melhores escolhas. O que está no seu caminho que você pode escolher? Veja exatamente aquilo que depende de você. O que depende de outras pessoas não vai ser possível você resolver. Então, avalie dentro do processo que você esteja passando o que é que eu posso fazer. Eu tenho condições de resolver tal assunto, não depende de outra pessoa. Então, coloque limites e veja o que é necessário para você. Veja aquilo que você pode fazer. O que depender de outras pessoas, saiba que você não vai conseguir resolver, e isso vai cada vez mais te deixando nesse processo de escuridão, porque vai fazendo com que você não acredite, mas não acredite em você e te limitando, te drenando, inclusive. A espiritualidade está aí. 3 arcanos maiores é uma linhagem de aprendizado. Inclusive, um crescimento espiritual muito grande, um aprendizado muito grande. Deixa eu tomar uma... Perceba o que é necessário você levar consigo mesmo. Livre-se, se liberte de preocupações, saia dessa escuridão. Inclusive, aqui tem uma jornada nova para vocês trilharem. Só que talvez vocês estejam desorientados no sentido de não saber exatamente o que querem. Então, tenha determinação, pede muita coragem. E realmente é muita coragem para sair de uma escuridão. É muita coragem, às vezes, sair de uma situação onde eu estou com tantas situações para resolver e eu não sei como fazer as melhores escolhas.
Eu sei que é difícil, está sendo um processo difícil, mas saiba que você tem o poder de escolha. Posso estar falando de um relacionamento, que de repente eu preciso fazer algumas tomadas de decisões para sair de algumas angústias, de algumas situações que não está me fazendo bem. Então é a hora de você olhar para isso com mais coragem, com mais determinação, usando muito a questão da inteligência, não da força, sabendo que você pode dominar inclusive os seus próprios leões internos. Fundo do deck, Cavaleiro de Copas e um Cavaleiro de Espadas. Eu estou entendendo aqui que primeiramente esse Cavaleiro de Copas sejam vocês. Então, busque neste processo inteiro ser amorosos com vocês e parem para avaliar realmente o que as pessoas falam de verdades para vocês. Aqui tem uma situação assim, talvez você racionalizando muito ou na verdade ter que cortar algumas emoções que não te servem mais, algumas emoções que estejam te limitando para sair dessa escuridão. Mas saiba que a escolha é sua para sair disso daqui. E tem caminho, tem novos inícios para acontecer, mas precisa de... Aqui também fala de uma questão de vocês olharem para a situação de liberdade, de libertar. O que eu preciso para ter esses novos caminhos, para eu ter a minha energia, ver as minhas habilidades, para eu trilhar este novo caminho. E para eu trilhar este novo caminho, aonde eu preciso ver a minha força, ver a minha confiança, dominar os meus instintos internos para poder seguir adiante. Se tiver que fazer algumas questões de comunicação, porque o Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Espadas pode nos falar de comunicação. Nossa, eu percebo aqui que vocês sabem da abundância de vocês sabem tantos caminhos que vocês trilharam, de tanta dificuldade. Vá em busca daquilo que vocês acreditam para vocês. 10 de ouros. Eu acredito que eu quero o quê? Uma família feliz, eu quero uma estabilidade financeira. Nossa, 9 de fogo, 10 de ouros. Uma estabilidade. Para eu chegar nesta estabilidade que eu quero, um exemplo. Para eu chegar nessa estabilidade que eu quero, ou sair desse campo de escuridão, o que eu preciso? Eu preciso ter força e ter coragem. Então busque a força e a coragem. É um processo que vai chegar ao fim, mas inclusive pode falar aqui de buscar as suas estruturas familiares. Se você está passando por um processo de depressão, busque os seus familiares para te auxiliar de sair desse muro, né, desse mundo que está te levando a essa escuridão, para permitir que o brilho e a vida nova que está dentro de você renasça novamente. Ok? Mais 3 energias com este deck. Por favor, opção número 1. Por favor, 3 energias, tarô. O que precisa ser dito e informado para quem fez a opção de escolha número 1? Hierofante. Mais um arcano maior. Você não está trilhando sozinha essa jornada, não. Você não está sozinho. Mais 2 energias, porque já gritaram uma coisa aqui para mim. Nossa, vamos lá. Mais 2 energias, por favor, tarô. Por favor, tarô. Não quer falar, não? Tá tímido? Não chegou a carta que vocês queriam, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá, por favor, tarô. 2 energias e já veio.
Nossa, a carta do louco de novo. Existe uma jornada aqui para vocês trilharem, nova. Mas existe a necessidade de vocês se desprenderem. A carta do Hierophante pode nos falar de fé, de espiritualidade. Talvez esse seja um apoio que vocês necessitam neste momento. De buscar a fé, de buscar a espiritualidade, de buscar ter disciplina. Inclusive, de repente, buscar novos conhecimentos que te dê base para sair dessa escuridão. Uma outra coisa que eu posso falar aqui é o seguinte: para você sair desta escuridão, o quanto você está colocando de regras na sua vida? Será que você não está limitando o seu crescimento porque você está colocando tantas regras? Porque para eu chegar ali eu tenho que ser assim, tentando ser o melhor. Às vezes na vida a gente tem que ser só um. Não é a questão de ser só um, ser você mesmo. Sair daquela questão de, um exemplo, se você é médico, permita-se viver um dia normal. Por exemplo, você é famoso, permita-se ser um dia normal como qualquer outra pessoa. Então é sair de regras, destas regras que acabam te limitando, te deixando estagnados. Perceba, tem uma nova jornada na sua vida, mas para esta nova jornada você vai ter que ter muita coragem. A carta do carro também. Quem determina na sua vida é você mesmo, não são outras pessoas. A coragem está dentro de você, a força está dentro de você. Busque comunicar-se mais. Se você está, por exemplo, num processo de depressão, será que não chegou o momento de buscar pessoas para que te auxiliem nessa jornada de depressão e você consiga sair dessa energia de escuridão e não desistir daquilo que você quer, daquilo que você almeja? Eu sei que tem que ter muita coragem, muita disciplina, mas esteja convicto daquilo que você quer. Perceba que tem novos caminhos para você trilhar, mas a escolha quem tem que fazer é você. Fundo do deck aqui, nós temos 3 de ouros. Existe grande crescimento aqui, grande crescimento de novas parcerias. Olha, eu posso dizer aqui 6 de paus. Olha, pode ser que muitos de vocês tenham passado por um processo de um término de um relacionamento, mas existem novas parcerias ali, tem um grande crescimento. Perceba que todo esse sofrimento ao qual você passou e entrou nesse muro de repente de lamentações, nessa noite escura, foi um crescimento para que uma nova parceria chegasse para você e você tivesse um 6 de paus, um sucesso, um êxito. Imagina se é um relacionamento, voltando à questão do relacionamento, se eu terminei um relacionamento, ou terminei a questão, eu fui mandada embora de um trabalho. Houve um aprendizado, houve um crescimento, houve um crescimento interno que me proporcionou ter uma nova visão das situações da vida. Então, abrace isso como um aprendizado. Abrace isso como uma questão de que foi uma lição que eu aprendi e eu viro esta página. Uma outra coisa que pode estar falando aqui, aprenda a acreditar no seu poder de comunicação. Existe uma coisa aqui também que pode estar me falando o seguinte: talvez você seja uma pessoa que queira ter um crescimento numa área, mas tem uma dificuldade muito grande de expressar-se. Mas isso é uma coisa que você tem que, de repente, se é a minha questão de comunicação, eu tenho uma dificuldade em falar ao público. Busque um conhecimento, busque algo, novos estudos, novos aprendizados para que eu consiga sair destes bloqueios internos e vou para uma nova jornada e abro novos campos de possibilidades, ok? Vamos ver uma mensagem final com pergunte ao oráculo. Deixe ir o que não serve mais. Avalie a comunicação de vocês. Saia de padrões repetitivos. Olha isso.
Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Elogie-se mais. Acredite mais em você. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em vocês. Uma das coisas que me vem aqui, que me fala muito, pare para olhar na sua vida, se é no campo de trabalho, se é no campo de relacionamento, ou que seja, tente adaptar isso para a sua vida. Perceba que quanto mais somos críticos com relação à vida de outras pessoas, nós acabamos sendo críticos com nós mesmos. Então, elogie-se mais. E você vai ter a percepção que o seu redor vai começar também a elogiar, a reconhecer você. É como se fosse uma troca que o universo faz. Então, em vez de criticar, em vez de ter uma comunicação agressiva, em vez de tentar usar a força em algumas situações, me vem aqui uma questão familiar. Alguns de vocês, de repente, numa questão familiar, que de repente vocês estão batendo de frente, perceba, amor, quanto mais amor, mais você recebe amor. Embora tenha aqui também uma questão de que isso é a vida, né? Isso é a vida. Reconhecer os seus valores internos. Esse oráculo está muito falando o seguinte: reconheça quem é você verdadeiro, quais são a sua bela. Quanto mais você reconhecer a sua bela interna, você terá a percepção que o mundo também vai ser reconhecido, vai reconhecer a sua bela interna, a sua beleza interna. Vamos repetir de novo: reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Então comece a reconhecer nos outros as qualidades, não os defeitos. Quanto mais reconhecemos as qualidades nas pessoas, mais engrandecemos essas qualidades dentro de nós mesmos. Ok, Fênix? Essa foi a sua leitura. Um beijo enorme, espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, Fênix! E para você que fez a opção de escolha número 9, escolha, entenda as consequências. Na verdade, é o dragão chamado escolha, e o que você tem que entender é: entenda as consequências. O que essa energia vem falar para vocês? Existem algumas escolhas que vocês têm que fazer na vida, e sim, terão consequências. Por isso que pede para que você tenha uma sabedoria, buscar internamente quais os conhecimentos que vocês têm, qual os aprendizados que vocês tiveram de algumas situações que vocês já passaram na sua vida, entender quais foram as escolhas que vocês fizeram, observando todos os ângulos da situação. Eu costumo dizer que para entendermos ou fazermos as melhores escolhas na nossa vida é isentarmos mentalmente e emocionalmente da situação, e nisso você consegue fazer a melhor escolha. Essa carta também pode nos falar da questão do livre-arbítrio, e é do seu livre-arbítrio fazer escolhas para a sua vida. É como existe também aqui uma questão de assim: existem certas situações que são muito difíceis de fazer escolhas. É como se, além dessas escolhas serem difíceis de serem feitas, elas terão consequências. E às vezes essas consequências não são aos nossos olhos. É difícil, às vezes eu não gosto de usar palavras muito chocantes. Mas às vezes essas escolhas são terríveis. As escolhas que você possa fazer pode trazer algumas consequências terríveis para a sua vida, mas serão necessárias serem feitas. Não gosto de usar este exemplo,
Mas, por exemplo, se você tem a questão com relação a um filho, é difícil dizer não a um filho, mas ao tempo que você diz um não para ele, é como se você estivesse ajudando ele a ter um grande crescimento ali na frente. É terrível dizer não a um filho? Sim, a dor é muito grande. Para algumas pessoas, principalmente na numerologia, que tem a sacerdotisa na numerologia, tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Mas o não para esta criança serve de um crescimento muito grande. E às vezes você acaba limitando o crescimento de uma pessoa pelo fato de você não ter coragem de dizer não, porque é terrível o que traz de sentimento para você. Então, observe essas situações. Foi só um exemplo que eu utilizei, mas tente aplicar isto para a sua vida. Pode ser uma difícil escolha que possa trazer consequências muito complicadas, mas saiba que isso vai ser algo que vai trazer uma recompensa para você. Tornar-se também consciente de que a vida é sua. Você tem que fazer as melhores escolhas para você. Se é no campo familiar, certo? A família é onde nós temos os nossos grandes aprendizados na vida, sim. Mas a maior oportunidade que temos de aprendizado é com a nossa família. Porque por mais que magoemos, por exemplo, a questão de um pai ou de uma mãe, a questão do perdão é mais fácil. Então, independente disso, comece a olhar mais para si, ver a questão de ser o dono da própria vida e saber o que é melhor para você. Aqui tem uma conotação muito grande também de você avaliar quem é você. Independente das consequências que você terão, tenham coragem de fazer essas escolhas. Eu sei que essas escolhas podem afetar, impactar o caminho que você trilha e a sua vida, mas saiba que será libertador. Lembrando também que você é o co-criador da sua vida. Você pode criar tudo o que você quiser na sua vida, porque o livre-arbítrio é seu. E para criar este novo começo, essa nova situação, entendendo as consequências, vocês têm que olhar para si mesmo e saber o que é melhor para si. Vamos ver a mensagem principal para quem fez a opção de escolha número 2, o dragão das escolhas. Energia principal. Olha, eu vou aceitar as duas, porque saíram as duas. A carta do sonhador e a carta do despertar. O que é o sonhador? É a carta do louco. É como se vocês tivessem que seguir os seus sonhos, seguir o que vocês acreditam. São oportunidades que estão aparecendo no seu caminho, mas essas difíceis escolhas, porque vocês têm a percepção de que haverão consequências, acaba te limitando. A carta do despertar, que é a carta do pendurado. Veja também algumas coisas de perspectiva diferente. Olha o que está escrito aqui. Veja as coisas de uma perspectiva diferente, o impasse temporário. É importante ser você mesmo. É importante você ter consciência do seu livre-arbítrio. É importante você ter consciência de que você tem que fazer as melhores escolhas para vocês. Pode ser temporário, mas saiba que são oportunidades que estão chegando para você se libertar, se despreocupar. Inclusive, talvez vocês olharem para a questão, olhe para a questão de uma criança. Ela não tem medo, ela não tem barreiras que impedem, porque assim, a inocência, olhe para a palavra inocência, olhe para a palavra criança, que seria pureza. E tenha coragem de fazer as melhores escolhas para vocês mesmos, independente das consequências que isso venham. Às vezes as consequências que pensamos que é tão desastrosas, as consequências na verdade são milagrosas, ok? Vamos ver com o tarô
Mais 3 energias para entendermos o que este dragão está falando para vocês. 3 energias, por favor, tarô. 6 de copas. Perfeita essa energia. 6 de copas. A carta da morte. Mais uma, por favor. E já saltou. Olha. 6 de copas, a carta da morte, a carta da torre. Chegou a hora de desconstruir alguma coisa que vocês acreditavam que aquilo era o melhor. Fazer as transformações necessárias. De repente, buscar amigos ou também ver. Vamos lá. Volte ao passado. Veja em algumas situações que vocês já fizeram de escolha na vida. Vá lá, busque quais foram os aprendizados que eu tive daquela situação, coloque no momento atual e veja o que eu tenho que desconstruir daquilo e do que eu estou passando. Como eu posso transformar, como eu posso fazer renovações na minha vida e buscar uma nova jornada, sair de um buraco. Vocês podem estar numa situação aqui de uma ruptura, mas que precisa ser transformada. É uma mudança muito grande. Mas vai existir um renascimento. Aqui também tem uma conotação de transmutar energias. Transmutar a energia de que forma? O que é do outro, o que é meu, é meu. Tenha maturidade para crescer e sair disso. Tem este novo despertar. Perceba, está no seu caminho 10 de copas e a carta do sol. Eu sei que são difíceis escolhas, que vocês almejam um relacionamento feliz, uma vida mais estabilizada. Mas para esta estabilidade chegar, eu preciso transformar algumas coisas, desconstruir de repente padrões limitantes. Padrões que me limitam, escolhas que assim, não é para todo mundo, mas será que você não fica pensando somente nos outros e fazendo a escolha para o melhor da sua família? Sempre a sua família, sempre a sua família, sempre o meu pai, sempre a minha mãe. E eu sempre esquecendo de mim, eu sempre deixando de sonhar aquilo que eu quero para mim e limitando o meu crescimento? Tem alguma concretização, tem alguma felicidade ali na frente, mas para eu entender esta felicidade eu tenho que fazer algumas escolhas, desconstruir algumas situações, de repente finalizar alguns relacionamentos com amigos. Todo mundo que passa na nossa vida, ele passa por algum propósito. Deixe ir aquilo que não serve mais. Se é um amigo que você se decepcionou, por exemplo, que trouxe uma decepção para vocês, que trouxe uma questão também de, sei lá, traição. Não posso falar traição não, mas te trouxe uma perda, trouxe um sofrimento. Desapegue-se disso. Transforme todas essas energias e vá brilhar, vá concretizar aquilo que você quer para você. Posso estar falando de algum término de amizade, mas deixe ir. Algumas pessoas passam na nossa vida, existem alguns aprendizados e depois não voltamos mais a vê-los, porque aquilo que é necessário na nossa evolução era só aquele momento você estar com aquela pessoa. Existirão novas pessoas ali na frente, mas para que essas novas pessoas cheguem na sua vida, você tem que começar a fazer boas escolhas para você e não só isso. Vocês têm que olhar as coisas de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. Desapegando-se principalmente. Tem uma coisa de amizade aqui, hein? Ok, tarô, mais 3 energias.
Só foi um aprendizado que você tinha com essa pessoa. Antes de reencarnarmos ou de estarmos aqui, acredite da forma que for. Tente encaixar no seu momento atual. Nós, em algumas situações das nossas vidas, nós determinamos passar por aquela situação. Então, se foi uma situação, por exemplo, ainda bem que não lembramos o que fizemos em vidas anteriores, né? Porque se lembrássemos, a gente não estaria aqui. Então, acredite que isso é para uma evolução, para um crescimento. Houve um aprendizado aqui, eu entendi as consequências das minhas escolhas e eu sigo adiante. Ok? Mais 3 energias, por favor. Opção número 2. Pajem de ouros. O que mais? Muitas energias, pajem de ouros. Eu vejo vocês aqui se preparando para novas jornadas. Embora estejam observando demais, mas vocês estão se preparando para novas jornadas. Olha isso que eu falei. Eu preciso soltar. Perceba que eu preciso soltar algumas situações. Se é dentro da família, o que eu preciso soltar? O que eu preciso me desapegar? O que eu preciso para me planejar para uma nova situação? Eu necessito, de repente, sabe, preparar o meu campo emocional, o meu campo mental, para ir em busca dessa nova jornada. Eu tenho que, de repente, continuar estudando e me empenhando. Perceba nessa carta um cavaleiro de ouros. É um pajem e um cavaleiro de ouros aqui. Eu preciso soltar algumas coisas. Eu preciso planejar algumas situações. Um exemplo, se vocês estão num relacionamento que é tóxico, e eu preciso me libertar. Então planeje-se para sair dessa situação. Ou de repente, por mais que seja difícil, você ao galgar de ver esta situação, você sabe dos empecilhos e das situações terríveis que você vai passar ali na frente, mas isto será libertador. Muitos de vocês, até escutando muita conversa dos outros e fazendo com isso acaba te limitando, inclusive deixando estagnado numa situação de que eu não tenho coragem de tomar essa decisão. Porque eu fico escutando uma vozinha ali que fica me atormentando e fazendo com que eu fique mais preso perante essa situação. Saiba fazer as melhores escolhas para a sua vida. Abrace as consequências e siga adiante. Fundo do deck, outra carta da torre e um 2 de espadas. Comece a racionalizar. Comece a planejar. Eu tenho que desconstruir algumas estruturas, eu tenho que desconstruir alguns padrões ao qual... um exemplo. Às vezes a gente tem que deixar como aquela mesmo exemplo. Às vezes eu tenho que dizer um não para um filho. Embora, olha filho, não corra, porque você vai cair. Às vezes ele precisa cair, porque ele vai saber que sair correndo aonde tem pedras, ele pode tropeçar e cair e se machucar. Então, às vezes é melhor não nos apegarmos a querer controlar as situações, a ficar tão apegado a certas situações, e isso acaba nos limitando. Ok? Mensagem final. Tem uma questão de soltar. Quando eu solto, eu transformo. E eu me desperto, independente das consequências que haverão. Mensagem final, com pergunte ao oráculo. Ele virou aqui. Mensagem final. Vai ser uma coisa que vai ser dolorosa, sim. Eu sei que vai ser dolorosa, mas é uma dor necessária, porque vai ter. Você pode ter certeza que você vai conseguir uma grande recompensa após todas essas decisões que você tem que tomar.
Você talvez não esteja conseguindo enxergar no momento, mas se for necessário racionalizar algumas situações, racionalize. Vamos lá. A raiva tem várias formas: ciúme, inveja, ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo como ele é, travestida de autopiedade. Saia do papel de vítima e siga. Não preciso falar mais nada. Tem uma outra carta aqui embaixo, eu vou ler. Saia do papel de vítima. Pense sobre isso. E a outra mensagem é: seja generoso, multiplique seu talento dividindo com os outros. Então saia desse papel de vítima, seja generoso com você e com os outros. E nisso você vai ver uma nova jornada, uma nova situação. Não veio a carta, veio a carta do louco, sim. Olha, falei, não veio a carta do louco, veio a carta do louco, sim. Tem uma nova jornada para você ali na frente. Independente, se tiver que fazer um planejamento, faça. Mas lembre-se que toda decisão tem uma consequência. Às vezes essas consequências podem ser terríveis, sim, de primeiro momento, mas elas serão libertadoras. Um beijo, Fênix. E se ficar para a próxima leitura, fico muito feliz. Se não, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, Fênix, e para você que fez a opção de escolha número 3, o dragão do milagre, faça a diferença. Ele vem falar o seguinte para vocês. É uma energia, inclusive, muitíssimo forte. Peça um milagre. Coloque a intenção perante algo ou alguma situação e permita que o universo flua e lhe abasteça com as ferramentas necessárias para que este milagre aconteça para você. Coloque isso verdadeiramente do fundo do seu coração, o que você almeja, e tenha certeza que um milagre vai acontecer. Tem uma outra coisa que é assim: ao mesmo tempo que esse milagre esteja chegando, seja grato antes que isso aconteça. Me fala aqui também de uma questão de vocês colocarem uma lanterna. Perceba nessa carta. É uma energia que fala assim: acenda uma lanterna para o caminho que você quer seguir, fazendo o seu próprio caminho, sendo assim uma pessoa, inclusive, ousada, sabendo que a ousadia, a coragem, a determinação está dentro de você. É uma energia que deixa muito clara que se você souber pedir para o universo, você vai receber, e vai ser uma intenção milagrosa que na verdade no final você nem vai acabar acreditando. E é mais ou menos o seguinte também: acredite que você possa voar, que você possa alcançar tudo aquilo que você deseja. É aquela situação do seguinte: faça o pedido do fundo do seu coração, e se for, e você sabe que é de seu merecimento, este milagre vai chegar até você. Vamos ver energia principal para quem fez a opção de escolha número 3. Energia principal. Por favor, tarô. Energia principal. Quase foi. Ok, eu vou aceitar essas duas, que é a opção de escolha número 2 também foi duas energias. E vem aqui um 6 de ar, que seria um 6 de espadas, e a roda da fortuna, que é do arcanjo Miguel. Vocês têm dúvida? O 6 de ar nos fala aqui, ó: as coisas estão a melhorar, fim de uma situação difícil, e pode estar falando para nós de uma viagem. E a roda da fortuna com o arcanjo Miguel fala o quê? Momento de mudança positiva, uma situação avança repentinamente, a sorte está do seu lado. Eu vejo assim, é uma situação que talvez vocês estejam passando uma situação difícil, mas é um momento transitório para isso.
O que está faltando é vocês colocarem intencionalmente de forma no acreditar, no ser, na questão de ser grato, que é como se a roda da fortuna é uma energia que nos fala muito de sorte, de uma situação que está... Imagina uma roda. A nossa vida é uma roda. Às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, mas tem um impulso para subir. Se você está passando por uma situação difícil, olhe as coisas de forma diferente. Uma outra coisa que pode falar é assim: livre-se de passados. O passado, em algumas situações, acabam nos limitando, nos colocando para frente, limitando no sentido de acreditar que as coisas possam mudar. Uma outra coisa é: aceite o seu momento atual. O poder da aceitação é também aquela situação do seguinte: existem coisas ao qual nós podemos mudar, que é o quê? Se eu tenho que fazer algo, eu tenho que dar um passo, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que fazer algo no computador, né? Depende das minhas ações para que isso aconteça. Então entenda o que você pode ter de ação perante alguma situação. Você está vendendo alguma coisa. Não depende de você o momento que aquilo será comprado, o momento que aquilo vai acontecer. Então saiba diferenciar e não se colocar em situação de frustração porque aquilo não vem acontecendo. O que depende de você, você tem ação para fazer. Agora, o que não depende, não fique numa energia negativa, não fique numa situação que, em vez de te levar para frente, acaba te limitando. Vamos ver com o tarô, lembrando também que, assim, não queira controlar as situações da vida. Não queira controlar. E olha, tem milagres para acontecer. É deixar fluir a vida sem querer controlar. Se uma coisa tiver que ruir e ir para uma queda, deixe isto ruir. E assim, pense em: o que eu procurar eu vou encontrar. Então, coloque essa lâmpada ali na frente, coloque essa luminária ali na frente para você ter foco no que você quer. Saiba que algumas coisas são transitórias, que existe sorte no seu caminho. A carta da Roda da Fortuna pode nos falar também de muitas coisas. É como se fosse uma virada de chave. E ainda mais vindo com essa carta de milagre, peça e será atendido. Ative o poder dentro de você das questões de milagres. Pode ser que ela virá através de uma intuição. Pode ser que ela virá através de uma intuição, mas para que você ative a sua intuição, existe a questão de você deixar a sua mente também em equilíbrio. O 6 pode nos falar de equilíbrio, de buscar o equilíbrio do seu mental, não fazer com que ele limite sonhos e desejos, e sim com que você deixe o fluir da vida, deixe as coisas que são transitórias. O que depende de você, você põe em ação. O que não depende, deixa para o universo, que Deus proverá com milagres, coisas acontecendo na vida de vocês. Vamos ver com o tarô o que ele pode nos dizer, informar, algum direcionamento. Tinha que sair a carta da Torre, não? Existe algo para desconstruir? Eu vou desconstruir. Nossa, veio muita energia, eu vou aceitar. Não tem problema. São 4. Perceba aqui, Fênix. Existe algo que eu tenho que desconstruir. Algo que eu tenho que deixar para trás. Algo que eu tenho que ver de uma forma diferente. E ao ver esta forma diferente, a carta da Roda da Fortuna, novamente, que pode me falar de fim exatamente de uma situação difícil. Milagres estão acontecendo, você vai chegar a um 10 de ouros e um cavaleiro de copas. Esse 10 de ouros para mim me vem aqui falar também de a finalização de uma situação difícil, mas também uma grande
prosperidade chegando na sua vida, de chegar num ápice de uma grande prosperidade. E este cavaleiro de copas vem me falar o seguinte: pode ser imaturo, pode ser infantil, mas procure trabalhar as suas emoções. Procure trabalhar as suas emoções de forma positiva, para que você consiga, em vez de entrar num sentimento de traumas, de más notícias, vocês tenham a amabilidade, vocês tenham a ternura, mesmo que seja inocente isso. Inclusive eu posso falar de algo e coisas de infância que vocês têm que deixar para trás. Algo que vocês têm que ressignificar do que aconteceu com a sua criança interior lá atrás. E isso vai fazer com que você se liberte e faça uma nova jornada de vida. 2 de ouros no fundo do deck e 3 de ouros. Perceba, eu vou buscar o meu equilíbrio. E nisso, ao eu buscar o meu equilíbrio, eu vou ter crescimento. Um crescimento com pessoas ao meu lado, ou buscando novos estudos, ou eu buscando novas pessoas que possam me auxiliar, ou de repente um grupo dentro da espiritualidade que me faça sair deste rompimento de estruturas, de ver uma nova verdade de uma situação, e eu consiga trilhar esses novos caminhos, eu consiga colocar foco naquilo que eu quero. Se eu quero a minha estabilidade financeira, eu não vou deixar com que o meu emocional derrube, eu não vou deixar que o meu mental me coloque para baixo. Perceba, você pode equilibrar tudo isso e já estar dentro da sua energia. Você pode equilibrar tudo isso, mas você tem que ter concentração. Se você está passando por uma situação de multitarefas, muitas coisas para estarem resolvendo, priorize. Priorize para você encontrar este equilíbrio, para você conseguir avançar. Priorize situações na vida de vocês, ok? Vamos ver com este outro tarô mais mensagens para quem fez a opção de escolha número 3 e vocês irão encontrar este equilíbrio. Agora, existe algo que vocês possam pedir, peça ao universo e será atendido. Coloque-se num lugar, não veio a carta do eremita, mas me veio a seguinte imagem. Coloque-se num local, respire fundo, faça uma meditação, deixe a sua intuição levar vocês, mas acalme-se para que vocês vejam exatamente qual o milagre que você deseja para a sua vida. Mas existe a necessidade de você se concentrar aqui. Colocar um foco. 3 energias mais, por favor, tarô. 3 energias. Opção número 3. 3 energias. E já saiu as 3. Torre, 2 de paus e um pajem de ouros. Eu preciso saber o que eu quero. Então procure encontrar dentro de vocês efetivamente 2 torres. Tem algum padrão que vocês precisam desconstruir. 2 torres aqui. Me fala também o seguinte: procure observar ao redor de vocês. Observe que fiquem atentos a acontecimentos ao redor de vocês. Que isso pode ser o sinal que a vida está te dando. Para te falar o quê? Para que você veja o que é necessário ter de assertividade. Ver o que é necessário para o que eu possa dar de primeiros passos. Procure ver o que realmente vocês querem. O que eu planejei na minha vida, ou o que eu preciso planejar, o que eu preciso para conquistar a minha abundância financeira. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais terno, eu preciso abraçar a minha criança interior, avaliar o que eu tive na minha infância, o que eu tenho hoje. Busque também não ficar muito no passado. Deixe o passado para trás.
Só observe o que na sua criança interior foi colocado que te limita e siga esses novos rumos. E assuma os riscos daquilo que você deseja. Assuma os riscos de desconstruir certos padrões, inclusive repetitivos. Acredite no inesperado que possa acontecer na sua vida. Acredite neste milagre. Fundo do deck, 3 de paus e a carta do diabo. Eu tenho que sair desse aprisionamento. Eu tenho que sair de algumas coisas de ser dependente. Será que muitos de vocês não estão se colocando numa situação de dependência de outras pessoas, ao qual você não precisa disso? Porque perceba, existe um portal ali na frente. Vocês têm força, agora está necessitando você saber dar estes primeiros passos. Eu tenho que desconstruir, Existe uma outra coisa aqui. Será que vocês pararam? Porque a carta do diabo, além de me falar de aprisionamentos, ela também pode ser positiva em algumas situações. Que é o quê? Eu vou ser desapegado de algumas situações. Eu preciso, às vezes, também ser um pouquinho ambicioso. Se eu almejo ter mais dinheiro, ter alguns zeros a mais na minha conta bancária, por que eu não mereço? É uma questão de merecimento. Eu mereço, então eu vou acreditar de que isso é possível. Talvez não esteja faltando um pouquinho de ambição na sua vida? De ser um pouquinho egocêntrico também, de começar a olhar mais para si e ver o tanto de o que você realmente merece. Mas para isso tem que ter um pouquinho de coragem para sair e atravessar o portal, ou ao mesmo tempo ter coragem de colocar o seu foco ali na frente e falar: farei por mim e vou receber por isso. Mensagem final com o oráculo. Pergunte ao oráculo, mensagem final, por favor. Acredite em vocês, acredite que esse milagre já está no caminho de vocês. Se eu preciso cair para me levantar, eu vou aceitar esta queda. Existe uma questão aqui de aceitação. Aceite o momento que você está passando. Aceite o momento, aceite e veja esse momento como uma situação transitória. Ok? Mensagem final. Por favor. As duas leituras vocês saltaram, não é possível que nessa não, né? Por favor, oráculo, mensagem final. Ok, vai ser você. Olha que impressionante. Toda unanimidade é burra. Esta frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente. Aí está a questão. Será que não está no momento de você pensar diferente, de sair desta caixinha, de sair desses aprisionamentos que você se colocou, acreditar que você é merecedor desses milagres e seguir adiante? Então, pense diferente, faça diferente. E existe também uma questão aqui que eu posso estar dizendo, que é assim: eu fico me comparando muito aos outros? O que é para você a questão da abundância? A questão da abundância para você pode ser diferente dos outros, mas o que é importante para si é o que é mais valioso. Ok, Fênix? Um beijo enorme. Eu espero que tenha feito sentido e que tenha ajudado. E acredite, você aqui que chegou nessa leitura tem um milagre para acontecer na sua vida. Você tem que fazer uma diferença. Estou ativando para você o poder de pedir. Então peça ao universo e você será atendido. Um beijo, Fênix, e nos vemos na próxima leitura. Tchau, tchau.